Muitas vezes nós somos desafiados a fazer alguma coisa que não é agradável a Deus. E quando isso acontece, você consegue se lembrar do que Deus diz na Bíblia? O que você pensa sobre isso? Hoje nós vamos ouvir uma história de algumas pessoas que foram incentivadas a fazer coisas erradas. E como será que elas agiram? Quando o exército da Babilônia invadiu o reino de Judá, o rei Nabucodonosor levou prisioneiros as pessoas mais importantes: o rei, sua família, príncipes, oficiais, artesãos, ferreiros. Entre eles estavam 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por que será que o rei escolheu esses jovens? O rei era muito exigente. Ele queria pessoas de boa aparência, jovens, sem defeito, inteligentes, estudiosos, trabalhadores, que deveriam aprender a língua e a cultura da Babilônia. Até o nome deles foi trocado. Eles escolheram nomes da cultura babilônica e de deuses daquele lugar. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego. Nomes totalmente diferentes. O rei também ordenou para que, por 3 anos, os jovens recebessem a mesma comida e a mesma bebida que o próprio rei se alimentava, para que depois desse período fossem trabalhar no palácio real. Desde pequeno, Daniel aprendeu com seus pais a amar e a obedecer a Deus. Ele resolveu não se contaminar com comidas e as bebidas que o rei havia ordenado. Daniel sabia que se eles se alimentassem da mesma comida do rei, essa comida poderia contaminá-los, porque eram alimentos oferecidos a ídolos. E Daniel, desde muito pequeno, ele aprendeu com seus pais que não deveria se contaminar. Então, ele pensou, e ele foi procurar o chefe dos eunucos. E ele conversou com o chefe dos eunucos falando sobre isso, que ele queria fazer uma experiência, ele queria comer outros tipos de alimentos, que não fossem daquele cardápio. Ele queria legumes, verduras, coisas diferentes. Mas o chefe dos eunucos disse: eu não posso fazer isso. Eu tenho medo de que o meu senhor, o rei, possa fazer. Foi ele quem determinou esse cardápio. E se perceber que vocês não estão tão saudáveis como os outros, vão pedir minha cabeça. Então, Daniel não desistiu. Foi procurar o cozinheiro-chefe e pediu que ele fizesse uma experiência. Vamos ler na Bíblia o que está escrito em Daniel 1, 12 e 13. Experimenta, peço-te, os teus servos por 10 dias, e que nos deis legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Que surpresa maravilhosa! O cozinheiro-chefe atendeu ao pedido. Passaram-se então 10 dias. Daniel e seus amigos pareciam muito mais saudáveis, mais fortes que os outros que tinham se alimentado da comida do rei. Deus abençoou os 4 jovens com uma aparência melhor, mais inteligência, mais sabedoria, por terem sido fiéis a ele. Procuraram não se contaminar com a comida e a bebida do rei. Depois de 3 anos, os jovens foram levados à presença do rei Nabucodonosor, que ficou muito surpreso ao ver os rapazes. O rei conversou com eles e não achou ninguém comparável a Daniel,
Ananias, Misael e Azarias. Ele fez várias perguntas difíceis, e descobriu que eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios do seu reino. Por isso, eles foram escolhidos para servir ao rei no palácio. Muitas coisas aconteceram na vida desses rapazes. Assim como Daniel, esses amigos dele procuraram sempre ser fiéis a Deus, procuravam obedecer a Deus e se manter firmes no propósito de servir e obedecer ao Deus de Daniel. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma enorme estátua de ouro. Ele ordenou que todas as pessoas do reino babilônico, inclusive as autoridades, que quando ouvisse a música tocar, deveriam se ajoelhar e adorar aquela estátua. Sabe o que aconteceria com quem não obedecesse? Seria jogado numa fornalha de fogo. Já pensou que coisa horrível ser jogado numa fornalha de fogo? Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da estátua. Mas alguns sábios contaram isso ao rei. Nabucodonosor ficou muito furioso e mandou chamar aos 3 jovens. Os jovens mais uma vez tiveram coragem de dizer não ao rei. Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 18 diz: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esses jovens foram muito corajosos. Eles não tiveram medo de enfrentar o rei e eles resolveram dizer não ao pecado de adorar imagem. Eles sabiam que deveriam adorar somente ao Deus verdadeiro. Quando o rei ouviu a resposta dos 3 moços, ficou com tanta raiva que mandou seus servos esquentarem a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois ordenou que os soldados amarrassem os 3 e os atirassem na fornalha em chamas. A fornalha estava tão quente, mas tão quente, que o calor do fogo matou os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. Depois, de repente, o rei, que estava ansioso, levantou e foi olhar onde estava a fornalha e falou aos seus conselheiros que estava vendo não 3 jovens, mas 4 homens desamarrados andando dentro da fornalha sem sofrerem nenhuma queimadura. E ele disse: que é isso? 4 homens? E um com uma aparência de um anjo? O rei se aproximou da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Os 3 saíram vivos da fornalha. O fogo não tinha sequer chamuscado o cabelo deles, nem suas roupas tinham cheiro de fumaça. Vamos ler na Bíblia o que aconteceu. Lemos em Daniel 3, 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto,
faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Muito bem. Até o rei Nabucodonosor louvou a Deus, dizendo que ninguém poderia falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E reconheceu que não há outro Deus que possa livrar como o Deus daqueles homens. Com isso, nós aprendemos que a decisão de Daniel e seus amigos em não se contaminar com as coisas daquele rei, Deus os protegeu em várias situações e os livrou de todo o perigo. Deu livramentos em todos os momentos. Aprendemos também na história de Daniel que precisamos dizer não ao pecado. Precisamos dizer não às coisas erradas. Quem sabe me dizer o que é eu não me contamino? Não se contaminar quer dizer obedecer o que a palavra diz em Levíticos 19:2. Sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Nós devemos nos cuidar para não nos contaminar, para nos manter puro, porque Deus é um Deus puro. Deus é um Deus que merece a nossa obediência. Sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Levíticos 19:2. Vamos obedecer a palavra de Deus, vamos ser santos, vamos ser cautelosos, vamos cuidar para que nada destrua a nossa convicção de obediência a Deus. Vamos cuidar para que a palavra de Deus possa estar sempre viva em nossas lembranças, em nosso coração. Não se contaminar com o pecado é obedecer a palavra de Deus, é se manter firmes no Senhor. Que durante essa semana possamos relembrar a história de Daniel, possamos ser obedientes, sermos fiéis e cuidar com as coisas que não são agradáveis ao nosso Deus. Que possamos orar e pedir ajuda do nosso Deus, que possamos estar sempre firmes e obedientes. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de colocar nossas vidas diante de Ti. E te pedimos, Senhor, que possas sempre nos ajudar a sermos obedientes a Ti, sermos fiéis à Tua palavra, que nada venha tirar a nossa paz, a nossa convicção de estarmos seguros em Ti. Ajude-nos, Senhor, a sermos testemunhas, a sermos como foram os amigos de Daniel, obedientes e fiéis. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa igreja, os cultos, e seja, Senhor, conosco também nas afazeres, nas tarefas da escola, e que nós, Senhor, sejamos sempre obedientes a Ti. Abençoa essa semana, em nome de Jesus.